Na natureza, nós sabemos que existe herança de comportamento pela observação de muitas espécies diferentes, então isso está mais do que comprovado. O grande problema é quando a gente começa a querer tratar de humanos, né? Nessa situação é muito difícil separar aquilo que é cultural daquilo que é genético. Eu não descarto a possibilidade de que existe herança de comportamento entre os humanos. O difícil é a gente demonstrar isso tudo experimentalmente. Todos os anos, por exemplo, quando eu dou aula para os meus alunos, eu faço um teste e esse teste invariavelmente aponta uma tendência aos alunos a apresentarem preconceitos com relação à herança de comportamento. Então eu proponho a eles que opinem sobre se existe ou não herança de comportamento quando certos comportamentos são apresentados. Invariavelmente, aquilo que ameaça a sociedade ou que é considerado negativo é genético, e aquilo que é neutro ou positivo é cultural. Às vezes, em uma situação política, exige que se tomem certas atitudes, como em casos de conflitos, guerras, etc., guerra civil, às vezes outras guerras, invasões de outros países, no sentido de justificar pela ciência um determinado ato político. O que eu quero dizer com isso? Os judeus foram vítimas disso, né? Era preciso que os nazistas justificassem as suas ações com relação aos judeus com base numa pseudociência. A orientação sexual é um outro exemplo que atrai muita atenção dos pesquisadores de uma maneira geral e da sociedade também. Então, há aqueles que acreditam que a orientação sexual tem um componente genético e há outros que acreditam que há um componente cultural muito forte. Vários experimentos tentaram mostrar isso. Então, há aqueles que são baseados na neurofisiologia, neuroquímica, né? Mostraram, por exemplo, que entre homossexuais você encontra diferenças no encéfalo dessas pessoas, no córtex cerebral. Mas, de novo, esses experimentos não resistem a um escrutínio um pouco mais rigoroso. Ou você tem poucos casos examinados, então estatisticamente isso não seria significativo, né? Ou você tem falhas no próprio desenho experimental. Então a razão de eu falar sobre o preconceito se deve à ideia da pressuposição. O experimentador já quer que o resultado seja de um determinado tipo. Então ele desenha o experimento dele de maneira a obter o resultado que ele esperava. E não é assim que o método científico trabalha. Nós temos uma predisposição a atribuir características genéticas ou não aos humanos em função dos nossos próprios preconceitos.